Após decisão do Supremo Tribunal Federal manter Renan Calheiros, congressistas já planejam PEC para blindar os presidentes do Legislativo. O objetivo é estender benefício dado ao chefe do Executivo, que não pode ser responsabilizado por acusações sem relação com o mandato. Bem, eu queria primeiro, claro, e acho que devemos até repetir, não sei, a belíssima entrevista dada pelo ministro Marco Aurélio Mello há minutos atrás aqui, o Jornal da Manhã. Mas eu queria destacar alguns pontos muito rapidamente. Eu fiquei estarrecido com o que eu assisti ontem na sessão do Supremo Tribunal Federal. Assisti do começo até o final. Fiquei estarrecido. De um lado, com o voto apresentado pelo ministro Marco Aurélio, mostrando como que foi humilhado o oficial de justiça. Ele foi humilhado, né? E o relato apresenta, quando ele foi entregar a intimação ao senhor Renan Calheiros, eles diziam que ele não estava. Ele falou, mas eu estou vendo pelo vidro que ele está se despedindo do deputado Rodrigo Maia. No dia seguinte, deram um chá de cadeira, humilharam. Ele sequer deu um ciente, não recebeu, se recusou a receber a decisão judicial. Pior, e o plenário do Supremo ficou calado. Segundo, houve o descumprimento de uma decisão judicial. O Supremo fechou os olhos, não falou nada, não decidiu nada sobre o assunto. O Marco Aurélio foi atacado violentamente por um outro ministro. E a lei orgânica da magistratura existe? Ou ela foi rasgada por Gilmar Mendes, que chamou o seu colega de doido e inimputável? Olha que ponto. Mais à frente, isso foi tudo na sessão. O senhor Gilmar Mendes não estava presente, mas através do Jornal Globo fizemos questão de perguntar ao ministro. O STF, portanto, não deliberou nada sobre o desacato à decisão judicial, ao oficial de justiça e sobre a fala do ministro Gilmar Mendes. Foi um cambalacho. O que valeu para Eduardo Cunha não serve para Renan Calheiros. Com muita felicidade, o ministro Marco Aurélio chamou de tempos estranhos. Eu chamaria de tempos hipócritas. A pergunta que eu fiz ao ministro, eu faço a você, ouvinte. Se Renan Calheiros não pode ser presidente da República, pois não tem os requisitos necessários, como é que ele pode presidir o outro poder, o Congresso Nacional? Houve um acordão, e o acordão foi, olha, uma vergonha. Foi uma vergonha, foi um deboche, porque quando a sessão, o intervalo era para ser de 30 minutos, foi de 45. Eles estavam acertando quem deveria votar pelo regimento. Eu conheço relativamente bem o regimento da Câmara, porque durante o mensalão li ele toda hora, o regimento melhor dizendo do STF. Quem vota é o mais novo e, por último, o mais velho. E, finalmente, o presidente. É assim que funciona. Por quê? Por mais velho, os mais velhos não influenciaram os mais novos, etc. Até a entrada no plenário segue essa ordem. Entra o presidente e depois por antiguidade, até assim. Porém, o ministro Celso de Mello disse, não, senhora presidente, eu queria iniciar o meu voto, com a sua permissão, ela deveria ter colocado para o plenário a votação. Se poderia inverter, não o fez. E aí ele apresentou, o voto. Foi uma desmoralização, em suma, do Supremo Tribunal Federal. Foi muito mais do que uma meia-sola constitucional. Foi um ato vergonhoso, vil, patético, né? O argumento de que colocaria em risco a votação da PEC é uma falácia, porque o governo e o senador Cristóvão Buarque nos deu uma entrevista aqui e mostrou que o Colégio de Líderes é ampla maioria governamental, na mesa diretora e no plenário. Portanto, é uma falácia dizer que colocaria em risco a PEC. E concluindo, e desculpe pela extensão do comentário inicial, eu fico com a expressão desobediência premiada. Agora todo mundo poderá desobedecer uma ordem judicial. O Supremo rasgou a Constituição. Foi uma sessão humilhante. Humilhante não tanto para eles, que foi patética, por exemplo, Carmen Lúcia foi patética. Foi humilhante para o povo brasileiro. Eu chamaria esses tempos de perdição, professor, porque parece que o Supremo não é a primeira decisão do Supremo que espanta todos nós, principalmente os que operam o direito. Eu destacaria apenas duas frases do ministro Marco Aurélio na extraordinária entrevista que nos concedeu e que fatalmente será reproduzida aqui durante o Jornal da Manhã. Muito serena, uma entrevista serena de um homem que é ministro do Supremo e chegou a ser agredido nas manchetes dos jornais por um companheiro, também da Casa do Supremo Tribunal Federal. Mas a respeito das negociatas, ele falou, eu não negocio o meu voto. E é isso mesmo que o juiz deve fazer, singelamente.
E, afinal, sua última palavra: processo para mim não tem capa, tem conteúdo.